Torcida do Bahia dá show mais uma vez. É sétima em média de público do Brasileirão. Pode ter realmente algum tipo de incidência o jogo entre Vasco e Sport? Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João, esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E se você tá chegando por aqui agora e não é inscrito, por favor, já clique aí no botão de like, já tem o botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. É algo que é importante para a gente que produz conteúdo, é o seu like, a sua inscrição e o seu comentário que ajuda a gerar engajamento na plataforma. Afinal de contas, o YouTube só recomenda se você deixar o seu like, se você digitar um comentário bacana, o que você vai achar desse vídeo e se você se inscrever e mandar para os seus amigos. Bom, a CBF ontem, essa semana, esse final de semana tenebroso, que se eu pudesse, se você pudesse, a gente não ouvia falar de Bahia, ela divulgou o ranking de média de público no seu site. E o Bahia é o melhor, um dos melhores nordestinos, né? Só atrás do Fortaleza, com 31.952 equipes do Ceará e nós com 31.013 em média de público. Na Série B ficamos apenas atrás do Cruzeiro com 35.669. Isso mostra a força da nossa torcida e isso mostra o quanto esse time de hoje não merece a torcida que tem, já que a gente enche estádio mesmo, já que a gente vai para cima mesmo e já que a gente também apoia o nosso time de sobremaneira. 31.013 com um time bizarro, com uma diretoria de futebol incoerente e com um Bahia incompetente em campo. Imagina se nós estivéssemos brigando pelas cabeças, qual seria a média de público na Arena Fonte Nova? Deixa aí no campo dos comentários o que você acha da nossa média de público, se poderia ter sido maior e se esse time merece realmente a torcida que tem. A gente tem algumas coisas e no sábado circulou muito no grupo de WhatsApp a ponto de encher o meu saco, e eu não sei se vai encher o seu, mas eu tô aqui para esclarecer as suas dúvidas. Tô aqui para jogar água no brinquedo de sensacionalista e tô aqui também para deixar você esclarecido sobre o jogo do Sport contra o Vasco. Sim, o jogo do Sport contra o Vasco foi encerrado e a gente tem aqui, ó, e eu vou trazer para vocês com o maior prazer a súmula desse jogo entre Sport e Vasco. E a gente tem aqui no Globoesporte.com a súmula na íntegra. Durante a comemoração do gol da equipe do Vasco da Gama, próximo à torcida do Sport, muitos objetos foram atirados em campo em direção aos jogadores, dentre eles pedras, chinelos, tênis, isqueiros e copos com líquido. Nesse momento, a torcida do Sport estourou um portão atrás do gol, onde defendia a equipe da casa, e começou a invadir muitos torcedores. Não somente pelo portão, mas também por outros pontos da arquibancada. Informo que os mesmos agrediram jogadores visitantes, que imediatamente correram para o seu vestiário. Um senhor e uma senhora, bombeiros civis que estavam trabalhando próximos ao portão, inclusive, foram agredidos após a senhora estar caída no chão e o senhor tentando protegê-la. Após observarmos todas essas ocorrências, vemos muitos torcedores sendo atendidos dentro de campo e, por sentirmos falta de segurança, nos dirigimos ao vestiário da arbitragem, onde me reuni com dirigentes Augusto Carreiras, Sport, e Paulo Brax, Vasco, e os treinadores Claudinei Oliveira, Sport, e Jorge Amorim Campos, Vasco, e o tenente-coronel da Polícia Militar, Washington Souza, comunicando, e aí essa parte é muito importante, o encerramento da partida, por não sentir segurança em relação à minha integridade física e a dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte futebol. E a partida foi encerrada. Informo que o comunicado ocorreu após aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado, informou Rafael Claus. Então a gente pode observar uma coisa, e a gente precisa olhar a regra.
Porque tem gente aí com 30 anos de curso que fica botando terror na torcida do Bahia e dizendo: o Vasco vai ganhar os pontos do Sport no tapetão. Uma ova. Porque o que diz a lei do desporto? E ela é muito clara. A partida ela pode se dar como encerrada, a equipe ela pode ser passível de punição por conta dos artigos, mas, contudo, todavia, entretanto, ela não perde os pontos porque a partida ocorreu e passou mais de 75% do seu ocorrido. No caso da partida do Vasco, estava nos acréscimos, ou seja, mais de 75% do entorno do jogo já tinha sido ocorrido. Quando a partida é suspensa, aí você pode entrar num recurso no tribunal e dizer assim, minha cá, porra, eu queria jogar, ele não queria, suspender o jogo. Lembram da fuga das galinhas? Vamos voltar em 18. O Vitória teve jogadores expulsos, invasão de campo, agonia, e o jogo acabou por WO. João, mas é uma situação diferente. Sim, acabou porque tinha jogadores, o mínimo de jogadores que eram permitidos para a partida de um futebol. Então a partida foi suspensa e o Bahia ganha os pontos por conta dessa suspensão. Então não há risco do Sport ceder esses 2 pontos ao Vasco. E a gente fica recebendo esse terror desgraçado de profissionais que deveriam informar a torcida por conta de caça-vil. Pelo amor de Deus, informe o que é necessário ser informado. A partida foi encerrada pelo árbitro. João, mas e aí? O que é que você tem mais a dizer sobre isso? Aí a gente vai tratar de jurisprudência. Quem trabalha com o direito sabe o que isso significa. E o Diário do Nordeste promulga o julgamento do jogo do Ceará. Após julgamento, Ceará é punido por 6 jogos com portões fechados, mas não perderá pontos. Depois do jogo contra o Fluminense, o clube terá que jogar uma distância de 100 km de Fortaleza. O Ceará foi julgado e condenado por uma pena de 6 jogos de portões fechados em competições organizadas pela CBF e pagamento de multa de 100 mil. A decisão da 5ª Comissão Disciplinar determinou que o clube jogue 100 km distante de Fortaleza. O clube foi julgado por conta da confusão no mesmo dia entre Cuiabá e Ceará, quando torcedores brigaram entre si e houve invasão de gramado. Porém, o jogo da segunda-feira, dia 31, entre Ceará e Fluminense, ainda está mantido com público, né? Então, isso poderá ser avaliado no próximo jogo. O clube foi punido pelos artigos 2011 e 2013 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Uma preocupação dos advogados do Ceará era sobre a possível perda de pontos no jogo interrompido após a briga generalizada. No plenário, a proposta foi rejeitada. A decisão sobre o artigo 2005 do CDBID, que prevê a perda de campos para o clube alvineiro, foi tomada pelo voto de Minerva pela comissão, o Otacílio Soares Araújo Neto. Ele acompanhou o voto do relator do processo, o Wanderson Massulo, e de Alexandre Paiva, que pediram o absolvimento do Ceará. Os outros membros da comissão do STJD, Eduardo Melo e Gustavo Caputo, tiveram seus votos vencidos sobre a perda no mando de campo para o Ceará. Então, a gente tem que entender o seguinte. Esse STJD, ele é vergonhoso em si. Lembrando o julgamento da briga entre Ceará e Bahia, onde o cara olhou e disse que o jogo era na Paraíba. E que o Bahia tinha que ser punido com mando de campo porque jogava na Paraíba. O cara não tinha nem conhecimento de causa do que estava julgando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pela lei e pelo certo, a gente não deve ter nenhuma outra intercorrência de perda de pontos. Pelos homens, a gente fica à mercê do próximo dia 3 para a resolução dessas coisas. Rezamos que se faça valer a lei e não o mau caratismo. Deixe aí o seu like, inscreva-se, compartilhe, mande nos grupos. Eu espero que você esteja bem. A gente se vê hoje à noite às 8h30 com uma live, aquela resenhazinha de domingo suave, suave, suave. E tamo junto. E Bora Bahia. Tchau, tchau.